Omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 4 de março, a Igreja celebra a memória de São Casimiro. Ele nasceu no dia 3 de outubro de 1458, na Croácia. Ele foi o 13º filho do rei Casimiro IV da Polônia. Sua mãe era a rainha Elizabeth de Habsburgo. Ele tinha o direito de assumir um território na Polônia e reinar sobre ele, mas por causa que ele era desapegado do poder, ele abriu mão desse direito para viver uma vida de oração e de penitência. Por isso ele transformou seu próprio quarto numa cela. Assim como vivia um eremita, ele vivia dentro do seu quarto, cultivando a vida de intimidade com Deus na solidão. Isso aconteceu quando ele ainda era adolescente. Ele sentiu desde criança uma forte atração por Deus e para viver somente para Ele. Quando ele tinha apenas 13 anos de idade, os húngaros depuseram o rei Mateus Corvino e ofereceram a coroa a Casimiro. Porém ele recusou, tanto porque não era apegado ao poder, como também porque o seu pai, Casimiro IV, o rei, era contrário àquela deposição. Assim, desde adolescente, Casimiro mostrou que a sua única ambição era fazer a vontade de Deus, viver a santidade, ser amigo de Jesus. Porém, o seu desejo de ser somente de Deus não o eximia das suas responsabilidades políticas. Ele, com 17 anos, já ajudava o seu pai a resolver problemas do seu reino. Um dos famosos problemas que ele ajudou a resolver foi na Lituânia. Isso fez com que o povo da Lituânia o amasse muito. Outro evento intrigante da vida de São Casimiro é quando o rei da Hungria se converte ao cristianismo e deixa tudo para entrar no mosteiro. O seu pai, o rei Casimiro IV, herda todas aquelas terras que incluíam a Prússia e a Hungria. Mesmo assim, Casimiro permaneceu firme na sua vocação de abandono em Deus, de vida de pobreza e de simplicidade. Ele não quis aceitar o reinado para continuar sua vocação. O pai de Casimiro teve que se ausentar do reino para negociar a ampliação do seu reino até os mares Negro e Báltico, tornando o seu império assim gigantesco. Por isso ele entregou a regência da sede ao seu filho Casimiro. Ele cumpriu todas as suas obrigações com grande competência, atraindo sobre si olhares de todos e a admiração de muitos. Mas mesmo assim, ele não se deixou seduzir pelo poder, mas quando seu pai retornou, ele entrega o reino ao seu pai e com certo alívio, porque iria voltar a viver a sua vida de intimidade com Deus. O seu pai certamente tinha outros planos para Casimiro, por isso ele negociou um casamento para ele com uma bela princesa do reino vizinho. Porém Casimiro falou com todas as letras que ele foi chamado por Deus a viver uma vida de celibatário, entregue totalmente ao serviço a Deus e aos pobres. Ele não era chamado ao casamento. Isso fez com que o seu pai voltasse atrás na decisão e desfez o contrato de casamento que havia assumido. São Casimiro faleceu muito jovem, com apenas 25 anos. Ele foi vítima de tuberculose. O seu corpo foi sepultado na capital da Lituânia. O dia do seu falecimento é dia 4 de março de 1484. Pouco tempo depois da sua morte, ele começou a ser venerado como santo pelos povos da Polônia, Lituânia, Hungria e Rússia. E mais tarde também o seu culto se estendeu para toda a Europa e depois para toda a Igreja. A sua canonização foi celebrada pelo Papa Leão X. Ao ser canonizado, ele foi declarado padroeiro da Lituânia e da Polônia, e também padroeiro da juventude lituana. Por causa do seu cuidado para com os pobres, ele também é conhecido como protetor dos pobres. Olhando para a vida de São Casimiro, este jovem que tinha tudo, este jovem que era rico, era um príncipe, tinha poder, tinha riqueza, e de repente quis abrir mão de todas essas coisas para servir a Deus. O que fez com que esse jovem desejasse isso? Certamente foi o seu encontro com Deus, o encontro em que ele se sentiu amado, profundamente amado por Ele, e descobriu que o sentido da vida
vai muito além de todas essas coisas. Muitas pessoas hoje fazem do sentido das suas vidas a busca do poder, da fama, do dinheiro. São Cassimiro nos mostra que tudo isso é palha. Diante da nossa vida, nós somos chamados a buscar algo além, algo que está além de todas essas coisas, porque nada disso pode preencher o coração do homem. Senhor Jesus, nós te damos graças pela vida do jovem São Cassimiro e nós pedimos, Senhor, de todo o nosso coração, dai-nos a graça de experimentar o mesmo amor com que ele experimentou e fez com que ele abrisse mão de toda a sua riqueza, de todo o seu poder, de toda a sua fama. Dai-nos a graça, Senhor, de compreender que o sentido da nossa vida está além de todas essas coisas. Não permita, Senhor, que façamos a nossa vida uma vida medíocre, que apenas busca as coisas materiais, mas não, Senhor, que possamos olhar para além e descobrir que no além existe um céu e que somos chamados a viver este céu já aqui na terra, quando te reconhecemos como único Senhor e Salvador das nossas vidas, como São Cassimiro. Dai a graça, Senhor, a todos os jovens de experimentarem este amor. E nesse tempo da Quaresma, Senhor, dai-nos a graça de seguirmos fielmente e firmemente os passos de São Cassimiro numa vida de conversão, numa vida de oração, numa vida de profunda entrega a Ti. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Cassimiro, rogai por nós.